Bem, galera, e aí? Tamo junto, vamos bater um papo sobre os princípios da replicação do DNA. E aí, logo de cara, eu quero relembrar para você alguns aspectos teóricos dessa replicação do DNA, como, por exemplo, saber que o DNA é a única molécula capaz de se autoduplicar. Proteínas não são capazes disso, gordura não é, carboidrato não é, isso realmente é coisa de DNA. Outra coisa importante é saber que o DNA sempre vai precisar, ser duplicado antes de acontecer uma divisão celular. Antes de uma mitose, antes de uma meiose, é necessário duplicar o DNA primeiro, para que, portanto, essas cópias de DNA sejam destinadas às células filhas. Landes, e que momento anterior à mitose e à meiose é esse? Bem, é na intérfase, naquela fase S do ciclo celular. E também é bom lembrar que a replicação é semiconservativa e esta palavra, semiconservativa, vai, na verdade, ser o norte da nossa aula daqui para frente, que é o princípio da replicação que eu quero passar para você nesta aula. Então, veja ali no meu desenho que o DNA original eu coloquei de azul e os DNAs filhos eu coloquei com uma cor híbrida, Uma fita azul e uma fita vermelha. Qual é a lógica desse desenho? O objetivo é representar para você que toda molécula de DNA mãe é separada e cada molécula, cada fita desse DNA mãe vai, portanto, ganhar um complemento novo. E esse princípio, portanto, vai se perpetuando ao longo das gerações. Vamos entender isso aqui com mais detalhes, Vamos entender isso um pouco da parte histórica até a gente chegar nesse passo a passo da replicação. Lá no passado, pensou-se que a replicação poderia ser conservativa. Veja no modelo aí do conservativo como é. Uma moléculazinha original de azul, de repente ela dá origem a um DNA novo, representado de vermelho, e, portanto, o DNA, digamos assim, antigo seria conservado. Na hipótese semiconservativa, que é a correta que nós vamos desenvolver hoje, nós sabemos que, na verdade, o DNA original se separa e cada fita independente vai ganhando um complemento novo. E no modelo dispersivo, era como se o DNA fosse todo misturado nas gerações seguintes com fragmentos de um novo DNA. Então, na verdade, nós já sabemos que essa hipótese conservativa foi equivocada, a correta é a semiconservativa e, logicamente, a dispersiva também está errada. Dois pesquisadores, chamados Meselson e Stahl, foram os caras que descobriram o que de fato estava acontecendo com o DNA no momento de se replicar. E eu quero bater um papo com você agora sobre esta descoberta de Meselson e Stahl, qual foi a sacada, que eles usaram de maneira bem genial para descobrir isso e, basicamente, é o que eu vou te explicar nesse slide, que é, portanto, a alma desta aula da gente. Vamos lá? Imagina ali um DNA mãe, tá bom? Todo mundo sabe que DNA é fita dupla, que DNA tem lá A, T, G, C, esses complementos. Então, essa fita de DNA mãe que os pesquisadores usaram, eles pegaram o nitrogênio, elemento importante, no DNA, pegaram o nitrogênio e usaram um nitrogênio, um isótopo, um pouquinho mais pesado do que o nitrogênio original. Usaram o nitrogênio N15 nessas moléculas em laboratório. Então, essas fitas de DNA que você está vendo, que o DNA é uma fita dupla, essas duas fitinhas que você está vendo, elas estão representadas de azul no meu esquema e elas, portanto, representam isso, o nitrogênio N15 na composição, que, repito, é um pouco mais pesado. Quando vai ter um ciclo de replicação, o que vai acontecer? Primeiro passo, fitas se separam. Então, separo aqui as fitas originais para você. Meselson e Stahl fizeram o seguinte, vamos pegar aqui esse DNA N15 e vamos replicá-lo. Mas, eles fizeram o quê? Eles replicaram esse DNA em um meio onde não tinha N15, onde só tinha N14, que é mais leve. Então, tudo bem, foi o que aconteceu. Pegaram lá o DNA N15, mergulharam em um meio só com N14, E aí, portanto, cada fita velha ganhou uma fitinha nova.
Porque, gente, não se esqueçam, no DNA, como é a combinação, gente? Adenina com timina, guanina com citosina, né? Esse padrão. Essas são as bases, o que mesmo? Bases nitrogenadas. Então, no nucleotídeo do DNA tem um elemento nitrogênio. Repito, eles pegaram o DNA N15 e começaram a replicá-lo em ambiente com bases com N14, com nucleotídeos com N14. Daí, então, formou-se uma molécula como parte dela N15, parte dela N14. Vamos agora ver mais um ciclo replicativo. O que é que vai acontecer? Cada molécula agora vai se separar, não é isso? Olha lá, vermelho e azul, daquela molécula de cima, né? As fitas que eram duplas, unidas, se separaram. De novo, ó, azul, vermelho se separou. Como está mergulhado no meio N14, o que é que vai acontecer, gente? Cada fita dessa vai receber um complemento novo. E esse complemento é o que, gente? N14, N14, N14. Olha como ficou agora o esquema. Eu tenho agora DNA que é N14 com N14, super leve, tá vendo? DNA que é N15 com N14, que é uma fita mais pesada, uma fita mais leve. N15 e N14, uma fita mais pesada, uma fita mais leve. E N14 e N14. Qual é a moral da história? Isso provou que a replicação era semi-conservativa por causa do peso das moléculas. Segundo, as duas fitinhas originais, né, aqueles filamentos originais, estão sendo mantidos ao longo das gerações. Isso é importantíssimo, porque é isso que prova essa permanência desses filamentos em azul, nesse esquema, que te mostra, ó, cara, tá vendo que é assim que os genes vão se perpetuando ao longo das gerações? É assim que, através da herança, o gene do seu pai está em você? Simples. Porque lá no DNA do meu pai, ó, uma fitinha foi conservada, ganhou um complemento novo e veio para o meu corpo, veio para a minha célula. Tá vendo? Como o uso de isótopos com a química é importante, né, gente, nesses momentos. Ah, Landes, como é que fica esse experimento quando cai na prova, a imagem disso? Aí, ó, para você, veja. Veja que lá em cima tem um frascão vermelho, né? Com N15, mostrando o exemplo do meio com o isótopo mais pesado. E depois a setinha mergulhando ele aonde? No laranja, que é o N14. Tá vendo? Aqui do lado direito você vê a replicação acontecendo. Da mesma forma que eu te expliquei no slide anterior, você pode voltar o vídeo para você ver. E perceba como esses filamentos em vermelho, que são os originais, estão sendo mantidos ao longo das gerações. E nesse esquema aqui, o laranjinha, né, o amarelinho, portanto, é o complemento novo sendo utilizado. Então, perceba que naquele esquema que é a esquerda, 0, 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Geração 0, 1, 2, 3 e 4. Tem aqui o tubo de ensaio e lá embaixo ele colocou assim, o tempo, né? Em 20 minutos, 40, 60 e 80 minutos, por exemplo. O que é que você está percebendo? Essas faixas em vermelho, em laranja, o que essas faixas representam? Elas representam a posição da molécula de DNA no tubo de ensaio, né? Aonde a molécula está no fluido. Perceba que no início do experimento, lá no tempo 1, a barra vermelha está bem espessa, ela é posicionada mais embaixo. Tá vendo? E perceba que quando a laranjinha vai surgindo, a laranjinha tem uma posição mais acima. Até que chega no final, na geração 4, que é o melhor para gente trabalhar, tá assim, 88%, ó, bem espesso, né? Bem grossinho ali o laranjinha. 88%, ó, posicionamento lá em cima. E 12% vermelhinho, posicionamento lá embaixo. Por que essa posição importa, Landinho? Eu não estou entendendo, vou te explicar agora. O N14 não é mais leve, gente, lembra disso? Então o DNA com o N14, ele está mais na superfície do fluido. E o DNA com N15, como é mais pesado, ele está mais abaixo no fluido. Então perceba que o DNA estava posicionado mais abaixo no início, geração 1, tá vendo? Estava 100% posicionado mais abaixo. Passando as gerações, o que aconteceu? Moléculas de DNA foram subindo do fluido, ficando mais acima, porque elas são mais leves. E essa leveza representa exatamente que as novas moléculas de DNA foram sendo formadas pelo N14, por componentes com N14. Moral da história. O DNA tem replicação semiconservativa.
tá vendo? Ele ainda permanece como o original. Mas os novos são sintetizados nesse exemplo aí com o N14, tá? Landes, me mostre isso de novo, que eu não entendi isso muito bem ainda. Pela terceira vez eu vou te explicar. E eu tenho certeza que agora tu não vai ter dúvida alguma. Tá vendo aí um DNA mãe? Do jeitinho que você vê na escola. AT, GC, CG, vai, né? A sequenciazinha. Gente, qual o primeiro passo para uma replicação, gente? Separação das fitas, não é? Então, olha só. Vou separar uma fita aqui para você. Pronto. Tá vendo a fitinha da esquerda? Como ela foi separada? A geossequência, G, G, C, T. Eu sempre gosto de fazer isso, porque tem aluno que gosta de ver a sequência, que aí ele se norteia mais, tá? Vamos lá pegar aquele filamento outro da direita e botar do lado de cá, lá. T, T, C. Separei os filamentos, tá vendo, gente? Pronto. Perceba que cada filamento desse, como tem uma sequência, ele vai ser, na verdade, um molde para que a enzima DNA polimerase possa construir a fita complementar nova. Então, veja aqui, por exemplo, né? Veja ali que o próximo passo agora é a síntese de novas fitas complementares. Ó o vermelhinho como surgiu, tá vendo? O lado direito, preto, que tá aqui, ó, a fita mãe que foi preservada de preto aqui do lado direito, também vai ganhar um complemento novo vermelho. Gente, eu coloquei de vermelho e preto apenas para você perceber o que veio do DNA original e o que foi recentemente sintetizado, que está de vermelho. Mas perceba, pelo amor de Deus, que a sequência é a mesma. E em DNA, o que importa é a sequência. A sequência permaneceu, está igual. Tá vendo? A principal enzima que atua nessa síntese de uma fita nova é a DNA polimerase. Então você está vendo aí agora os DNAs filhos, que na verdade são idênticos ao DNA mãe. Eu tinha uma fita, agora tenho duas. Multiplicou, tá vendo? Então todo DNA tem um filamento que foi conservado no anterior e um filamento novo. Sempre assim, um filamento novo e um filamento conservado. Por isso a replicação é semi-conservativa. A replicação do DNA consiste no fato de uma molécula de DNA originar duas moléculas filhas idênticas entre si, iguais à molécula mãe, preservando a sequência nucleotídica. Este processo é vital para a preservação dos genes ao longo das gerações filhas de células e de espécies, né? Gerações filhas também de espécies descendentes de outras espécies também estão ali trazendo um patrimônio no seu, de DNA, de genes, né, no seu genoma, similar lá àquela espécie ancestral. Então, espécies descendentes também estão tendo genes ainda idênticozinhos lá das espécies ancestrais. Da mesma forma que o pai, mãe e filho, que é uma relação parental, também está ali por herança, transferindo genes iguaizinhos do pai para o filho. Certo? Então, esse DNA, quando ele vai ser construído, sintetizado, isso gasta energia, tá bom? Os próprios nucleotídeos chegam fosforilados na síntese e aí liberam energia através do fosfato para poder se encaixar no filamento. Perceba que ali, na imagem embaixo, onde está o símbolo energia, eu coloquei 3 bolotinhas amarelas, tá vendo? É um trifosfato de citosina ali. Que bacana. 2 bolinhas amarelas daquela. 2 fosfatos vão sair, que vão liberar a energia deles, e só uma bolinha amarela, só um fosfato vai ficar para poder compor o nucleotídeo, que vai fazer parte do filamento de DNA. Entendeu? E, repito, é a DNA polimerase que vai fazer tudo isso. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido esse princípio da replicação do DNA e a gente se vê na próxima videoaula em que nós vamos falar de síntese de proteínas, bater um papo sobre código genético, tá? Te espero já aqui na próxima videoaula. Valeu!